Oi, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso sobre leitura e interpretação de exames complementares. Eu sou o Heitor, então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação para vocês. Bom, eu sou graduado em nutrição pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz meu mestrado em fisiologia na Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto. Fiz também pós em nutrição clínica e nutrição esportiva, também na USP de Ribeirão Preto. E fiz o doutorado em medicina clínica médica também na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é a USP. Bom, nesse curso, o que nós veremos? Então, é importante, né, essa aula inicial para mostrar para vocês as principais referências que eu vou utilizar ao longo do curso de exames complementares. Então, eu tenho aqui a bibliografia recomendada. Então, pensando no eixo clínico, eu utilizei como bibliografia básica alguns livros, né, como Interpretação de Exames Laboratoriais, do Wilson, também o do NEMER, que é o Manual de Solicitação e Interpretação de Exames Laboratoriais, e temos também Interpretação de Exames Laboratoriais aplicados à nutrição clínica, que esse deve ser mais conhecido por vocês. Então, ao longo do curso, vocês vão ver que a gente vai trabalhar, né, ao longo desses parâmetros bioquímicos que nós nutricionistas solicitamos, como que a gente interpreta, mas vocês também vão observar que eu sempre inicio a aula com uma revisão. Então, uma revisão em relação aos aspectos fisiológicos, bioquímicos, fisiopatológicos, porque se fosse para eu trabalhar, olha, o exame é esse, valor de referência é esse, seria muito simples. A gente teria um curso com uma duração de 10 minutos. Mas o meu objetivo principal não é esse. Meu objetivo desse curso é fazer com que vocês compreendam, né, toda a fisiopatologia da doença para poder compreender o resultado daquele exame e, a partir dele, saber dar um diagnóstico e entender o tratamento. Então, para isso, eu utilizo também uma bibliografia complementar, que são livros básicos, como o Tratado de Medicina Interna, do Goldman, mas também livros de fisiologia, como o da Margarida de Mello Aires, também bioquímica, no caso, Bioquímica Ilustrado, da Pamela, e também Nutrição Clínica no Adulto. Além disso, utilizo artigos científicos, que vocês vão ver ao longo das aulas, as referências nos slides, e também no final das aulas eu disponibilizo as principais referências para vocês. Bom, vocês estão animados para esse curso? Espero que sim. E eu já vou deixar algumas questões para vocês irem refletindo, que a gente vai discutir na próxima aula. Será que o nutricionista pode solicitar exames bioquímicos? Será que a gente tem toda uma regulamentação, um respaldo, né, um registro a partir do Conselho Federal de Nutricionistas que faz com que a gente possa solicitar esses exames? Será que existe alguma resolução que dispõe a solicitação de exames laboratoriais pelo profissional nutricionista? E trago uma questão para vocês refletirem. Saúde quer dizer estar dentro da faixa de normalidade, ou seja, se os resultados estão dentro dos valores de referência, o indivíduo é saudável. Mas será que é isso mesmo? O que vocês acham em relação a isso? Bom, então solicitei alguns exames para o meu paciente, está tudo dentro do valor de referência. Será que ele é totalmente saudável? Por que eu deixo essa seguinte questão para vocês refletirem? A gente vai ver ao longo do curso que a gente solicita os parâmetros, a gente vê, né, de acordo com o valor de referência, às vezes tem algumas alterações, está associado a alguma doença específica, que a gente vai ver em outro curso como que é o tratamento, como que é a terapia nutricional, mas principalmente no momento que a gente se enquadra, a gente tem que levar em consideração que o termo saúde, ele é muito mais complexo e ele não está diretamente relacionado somente a resultados de exames. Então, tem a questão também da saúde mental,
Então, o fato de o paciente de vocês estar com todos os exames dentro da faixa de normalidade, isso não quer dizer que ele é totalmente saudável. Então, dentro da nutrição, tem outros parâmetros que a gente deve avaliar também e levar em consideração, que a gente vai discutir na próxima aula. E trago para vocês um exemplo. Então, a gente tem um resultado de um paciente X, então ele fez a glicemia em jejum, deu 347 miligramas por decilitro. Então, a gente vai ver que o valor de referência, né, o limite, o mais atual é de 100 miligramas por decilitro, mas também temos algumas referências que utilizam 110, está muito acima. Será que esse paciente é diabético? Será que eu já posso fechar um diagnóstico de diabetes mellitus? Será que, por exemplo, pode ter ocorrido um erro no exame? Será que a rotina no dia anterior do paciente influenciou o resultado desse exame? Será que o ideal é repetir? Então, tudo isso a gente vai discutir na próxima aula. Espero que vocês estejam animados e animadas, porque vai ser um curso muito completo. Muito obrigado e até a próxima. Oi, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso curso sobre leitura e interpretação de exames complementares. Bom, então nós vimos anteriormente algumas questões, né? Eu vou repeti-las. Será que o nutricionista pode solicitar exames bioquímicos? Existe alguma resolução que dispõe a solicitação de exames laboratoriais pelo nutricionista? Nós veremos que sim. E a saúde? Então, será que aquele paciente que todos os exames a gente solicitou um check-up, está tudo dentro da faixa de normalidade? Será que eu posso concluir que esse indivíduo ele é saudável? Bom, a gente vai ver que a avaliação nutricional ela é muito mais complexa do que simplesmente eu olhar só para resultados de exames. E aquele paciente que está com a glicemia altíssima, será que eu já posso fechar um diagnóstico de um diabetes mellitus? Ou será que eu tenho que ter uma avaliação mais crítica sobre esse resultado de forma isolada? Bom, o que vocês esperam ver nesse curso? Será que nesse curso a gente vai se ater simplesmente a pegar um resultado, por exemplo, de TSH, que é o hormônio tireoide estimulante, que aqui no caso está dentro dos valores de normalidade, eu posso concluir que esse indivíduo não tem nenhuma alteração tiroidiana. Será que é somente isso? Não, nós iremos além disso. Então, a gente vai revisar como que é toda a questão do eixo endócrino, como que é a regulação dos hormônios. Então, o meu objetivo com vocês é ir muito mais além do que simplesmente olhar para um resultado de um exame e ver se está dentro ou não da faixa de normalidade. Porque, gente, isso os pacientes fazem, eles sabem interpretar um resultado, mas o nosso diferencial como profissional da saúde é ir além, é desenvolver um raciocínio clínico. Então, esse é o meu objetivo com vocês. Bom, outro exemplo, temos aqui a curva de tolerância à glicose para gestante, que é um exame que ele é indicado para gestantes, que elas chegam em jejum e no início, no tempo zero, é feito, né, colhido o sangue, feita a glicemia inicial, depois elas tomam uma solução de glicose e eles vão medindo novamente a glicemia para ter uma curva glicêmica. Ou seja, a partir desses resultados, eu consigo dar um diagnóstico se ela tem uma tolerância à glicose, se ela tem um diabetes mellitus gestacional. Mas será que esse exame de forma isolada é o melhor, é o mais preciso? Então, a gente vai discutir isso com mais detalhes também nesse curso. Bom, e por que complementares? Aqui está um ponto muito importante, porque a gente tem que lembrar que quando a gente pensa na avaliação nutricional, ela não está relacionada só aos exames bioquímicos. Não, os exames bioquímicos é apenas um eixo da avaliação nutricional. A avaliação nutricional, ela envolve todo um complexo, então, que
se refere ao histórico médico, então as doenças prévias daquele paciente, uso de medicação, por exemplo, se ele tem uma maior susceptibilidade, se tem casos de doenças crônicas em familiares, o histórico social, o histórico dietético. Então, a gente tem que fazer a avaliação da ingestão alimentar dele, porque na aula de cardiopatias, dislipidemias, a gente vai ver que muitas alterações, por exemplo, de LDL, triglicérides, podem estar relacionados com fatores genéticos, mas também com hábitos de vida, como alimentação, consumo de álcool. Então, tudo isso tem que fazer parte da nossa avaliação completa. O exame físico nutricional. Então, quando a gente realiza o exame físico nutricional, a gente não avalia, por exemplo, olhos, mucosas, pele, unhas, cabelos, por acaso. A gente busca identificar sinais de possíveis deficiências de micronutrientes. Então, o exame físico ele também faz parte da avaliação nutricional. A antropometria, também a estimativa da composição corporal e os exames complementares. Então, os exames, eles fazem parte, eles atuam, né, como um complemento da avaliação nutricional. Bom, e os exames, gente, eles apresentam o que? A condição física orgânica do paciente. Então, simplesmente esses exames, eles vão nos mostrar aquela condição do indivíduo naquele momento. Então, se ele está em um momento sem alterações ou se ele apresenta alguma alteração fisiopatológica, que pode, no caso, né, estar relacionada com alguma doença de base. Então, o exame ele serve para confirmar algo. Então, por meio do exame físico, por exemplo, eu detectei que aquele paciente está com o cabelo mais ralo, está tendo muita queda de cabelo, está com as unhas fracas. Bom, eu tive uma hipótese diagnóstica de deficiência de micronutrientes, como ferro, vitaminas do complexo B. Eu posso simplesmente dar um diagnóstico? Não, eu tenho que confirmar com o exame bioquímico. Então, com o exame bioquímico, eu tenho aquele resultado preciso, é onde eu consigo fechar um diagnóstico nutricional. E quais são os objetivos desse curso? O que eu quero trazer para vocês? Então, capacitá-los para interpretar o estado saúde e doença do paciente, como a identificação dos principais exames laboratoriais vinculados a essa temática, capacitá-los para aquisição de potencial crítico, que isso é muito importante, e, se necessário, solicitar outros exames dentro da nossa habilidade e competência, e potencial de interpretação de resultados laboratoriais com base em valores de referência no estado saúde e doença. E para que coloquei até em negrito, todo o tratamento nutricional seja concluído por meio de adequado diagnóstico, intervenção e acompanhamento nutricional. Então, esse curso, ele é o início do quê? De uma compreensão do estado do paciente, mas ele é essencial para depois a gente compreender melhor a terapia nutricional, que seria o tratamento de diversas doenças. Bom, podemos observar que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Uma longa viagem. Já adianto para vocês, eu gosto muito de brincar que não é uma viagem para as ilhas gregas, por mais que todo mundo gostaria de ir. Eu nunca fui, mas tenho muita vontade de visitar esse lugar maravilhoso. Mas eu falo para vocês que vai ser uma viagem muito gostosa e, assim, em relação a conhecimento, é um conhecimento assim que vocês vão ter e que vão colocar em prática diariamente.
Então, é um conhecimento assim que vocês vão utilizar diariamente no consultório, no hospital, seja em diversas áreas da nutrição. Bom, na prática clínica, o que a gente faz assim de forma geral? Bom, então, nutricionista atende o paciente, então a gente tem os nossos métodos de avaliação, como eu já citei para vocês. Então, anamnese clínica, avaliação da ingestão alimentar, a gente faz avaliação antropométrica, a gente faz estimativa, né, da composição corporal, seja por adipômetro, com as dobras, seja por bioimpedância e outros métodos mais sofisticados, mas também podemos solicitar os exames. Mas eu pergunto para vocês e deixo a seguinte questão: por onde começar? Se é um curso altamente complexo e a gente sabe que temos inúmeras doenças e milhares de exames por aí, por onde que a gente deve começar? Primeiro, pela anamnese clínica. Então, meu paciente, eu vou avaliar o seu histórico de doenças. Então, meu paciente já tem algum diagnóstico fechado? Diabetes, hipertensão? Ou se não tem, eu tenho que fazer uma investigação clínica, como, por exemplo, presença de sintomas, de sinais clínicos. Eu tenho que fazer uma anamnese clínica, eu tenho que fazer também um exame físico nutricional, eu tenho que investigar. Além disso, o que eu já deixo claro para vocês? O diagnóstico de doenças é competência do médico, mas como nós somos nutricionistas, profissionais da área da saúde, eu acho que é essencial nós sabermos dar um diagnóstico. Não é que vocês vão pegar o paciente de vocês, vocês detectaram, nossa, tem diabetes, e vão falar para ele que ele tem diabetes. Não, vocês vão saber encaminhar para um profissional adequado. Então, a importância do nutricionista saber dar um diagnóstico de uma doença por meio de exames, isso é de grande relevância, por quê? Porque a gente consegue encaminhar, né, no caso, para um profissional especializado. Mas o diagnóstico de doenças é uma competência do médico, mas o diagnóstico de um estado nutricional também é competência nossa. Bom, então os nutricionistas, o que nós podemos fazer? Diagnóstico do estado nutricional, solicitação de exames, prescrição dietética e de suplementos para melhora de diversos parâmetros bioquímicos. Então, solicitei vários exames, detectei algumas deficiências, alguns resultados que podem ser melhorados, posso melhorar por meio da dieta ou, dependendo do caso, posso prescrever uma suplementação. Então, essas são as nossas competências. Bom, temos uma regulamentação da profissão, então, pelo Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN, a resolução número 306 de 2003, ela dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais na área de nutrição clínica, ela revoga uma resolução anterior e, com isso, gente, ela resolve, por meio do primeiro artigo, que compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais necessários à avaliação, à prescrição e à evolução nutricional do cliente-paciente. Então, tem o meu paciente, vamos supor que é da área de nutrição esportiva. Quero prescrever o whey para ele, quero aumentar a quantidade de proteínas para ele, porque o objetivo dele é ganhar massa muscular e eu quero fracionar isso ao longo do dia. Já vou prescrever aumentar muito o aporte proteico para ele do nada? Não. A gente vai ver que o ideal é solicitar o quê? Pelo menos uma função renal, analisar a ureia. O outro tem interesse de tomar creatina. Como ele quer ganhar massa muscular, a creatina é um suplemento, né, um recurso ergogênico que tem diversas funções, como, por exemplo, aumento de força,
aumento de glicogênio muscular, aumento de recrutamento de células satélites, que favorecem a regeneração muscular e que está associado com a hipertrofia. Já vou prescrever creatina de imediato para o meu paciente? Não. Então, o ideal, o que a gente faz? Solicita uma função renal, avalia a creatinina, que a gente vai ver na aula de função renal. Então, vejam que a nossa competência é solicitar esses exames se for necessário. Mas eu já adianto para vocês que, tanto na área clínica, mas também na esportiva, para a maioria dos casos, vai ser necessário. Bom, além disso, no segundo artigo, a gente tem que o nutricionista, ao solicitar exames laboratoriais, ele deve avaliar adequadamente os critérios técnicos e científicos de sua conduta, estando ciente de sua responsabilidade frente aos questionamentos técnicos decorrentes. Além disso, como parágrafo único, no contexto da responsabilidade que decorre do disposto no caput deste artigo, o que o nutricionista deverá fazer? Primeiro, considerar o cliente-paciente globalmente, respeitando suas condições clínicas, individuais, socioeconômicas e religiosas, desenvolvendo assistência integrada junto à equipe multiprofissional. Considerar diagnósticos, por isso que eu falei inicialmente da anamnese clínica, laudos e pareceres dos demais membros da equipe multiprofissional. Isso funciona mais em ambiente hospitalar, mas se vocês estiverem no consultório ou ambulatório, geralmente o que a gente faz? A gente pergunta se esse paciente tem acompanhamento com outros profissionais, geralmente com um médico especialista da área, definindo com estes, sempre que pertinente, outros exames laboratoriais. Atuar considerando o cliente-paciente globalmente, desenvolvendo assistência integrada à equipe multidisciplinar, respeitar os princípios da bioética e solicitar exames laboratoriais cujos métodos e técnicas tenham sido comprovadas cientificamente. Então, eu posso solicitar qualquer exame bioquímico? Não. A gente vai solicitar exame bioquímico que tem uma comprovação científica. E a gente vai ver que geralmente são os básicos, aqueles que fazem parte de um check-up. Bom, temos um ponto muito importante, que são as 3 fases dos exames laboratoriais. Então, nós temos a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Quando eu falo de fase pré-analítica, é aquela fase pré-análise dos exames. Então, vejam que é uma fase que envolve diferentes processos. Alguns deles são de difícil controle, como, por exemplo, o preparo do paciente. Então, vejam, se é uma fase pré-coleta, envolve o quê? O pedido do exame, a preparação do paciente, a coleta, o transporte e a preparação da amostra. Será que pode ocorrer erros durante essa fase? Pode. Pode ter, por exemplo, erro durante o preparo do paciente. O paciente no dia anterior, às vezes ele não seguiu as recomendações, deveria ter seguido o jejum de 8 a 12 horas, 10 a 14 horas e não seguiu. Às vezes teve algum problema no transporte, teve algum problema no kit de preparação. Então, podem ocorrer erros na fase pré-analítica. Já na fase analítica, é a fase de análise. Então, é quando eu vou mensurar o que, gente? Aquela amostra, eu vou quantificar os resultados. Também podem ocorrer erros nessa fase. Então, é onde eu tenho a análise e o fluxo de dados. E a última fase é a pós-analítica, que é onde eu vou ter a interpretação dos resultados, o diagnóstico e o tratamento. Por que é importante a gente compreender essas 3 fases? Porque
temos o seguinte exemplo. Solicitei os exames e vieram alguns resultados alterados. Resultados alterados de uma forma muito exagerada, como aquela glicemia que a gente viu no início do curso. Bom, então veio um resultado alterado de uma forma isolada. Será que eu confio? Será que pode ter acontecido algum erro na análise? Será que o paciente seguiu o preparo de forma correta? O que eu faço nessa situação? Já adianto para vocês alguns dados. Então, repetindo. Então, inicialmente, a gente tem a indicação e solicitação do exame, preparo do paciente, coleta, armazenamento e transporte. Isso é a fase pré-analítica. Em seguida, a gente tem a realização do teste, então, onde eu vou analisar a amostra, que é a fase analítica. Depois, eu tenho a análise do resultado e o diagnóstico, que é a fase pós-analítica. Se formos analisar os resultados dos exames de forma geral, 62% dos erros em exames laboratoriais acontecem na fase pré-analítica, principalmente durante o preparo do paciente. Então, vejam que podem ocorrer esses erros. Então, diante de um resultado que é alarmante e exagerado, ao invés da gente já fechar um diagnóstico e ficar assustado com aquele resultado, e assustar o paciente, o que deve ser nossa conduta? Repetir o exame, repetir em outro laboratório, solicitar exames adicionais, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, compreendam que a gente tem que ter essa visão crítica, porque às vezes o resultado ele foi alterado. Então, é por isso que às vezes a gente tem que pensar muito bem na hora de solicitar. Já adianto para vocês, pensando em metabolismo de carboidratos, função metabólica, eu não vou solicitar só glicemia em jejum, glicose, por exemplo. Por que não adicionar um outro mais confiável, que a gente vai ver como hemoglobina glicada, que me dá como resultado a média de uma glicemia de 3 meses. Então, a gente vai ver que a gente tem que ter essa associação em mente para evitar esse tipo de situação em que a gente expõe o paciente a mais um estresse. Então, ele vai ter que ir lá coletar de novo. Então, é isso que a gente vai desenvolver também ao longo do curso, esse raciocínio clínico até mesmo na hora de solicitar. Temos outros fatores que influenciam nos resultados, como a influência da etnia. Então, vejam que nós temos diferenças em relação à etnia. Negros, polinésios, indígenas têm menor tolerância à glicose do que brancos. A gestação. Então, vejam o que a gente pode observar durante a gestação. Um efeito dilucional decorrente do aumento do volume plasmático médio. Então, como o volume plasmático da gestante aumenta, isso causa o quê? Pensando em células do sangue, hemoglobina, uma hemodiluição. E isso pode dar o quê? Um falso resultado, um falso diagnóstico de uma anemia. Então, resultado de anemia incorreto, porque não vai apresentar alterações nos eritrócitos. Então, a gente vai ter uma aula só de anemias, que a gente vai ver que eu não posso simplesmente focar em hemácias, eu tenho que olhar outros parâmetros. Então, eu não posso fechar um diagnóstico somente com um parâmetro, eu tenho que ter os complementos, porque essas situações acontecem. Então, um fator, no caso gestação, pode mascarar um resultado e eu dar um falso diagnóstico. Então, eu tenho que ter esse histórico prévio, mas também eu tenho que me resguardar. Então, na hora de eu solicitar um exame, por exemplo, para uma gestante, eu tenho que solicitar alguns adicionais, por quê? Para eu não correr o risco de dar um falso diagnóstico. Temos também influência do ciclo circadiano em parâmetros laboratoriais. Então, vejam que
nós somos regulados pelo nosso ciclo claro-escuro. E isso, gente, controla toda a nossa liberação hormonal, principalmente de cortisol, de GH. A gente tem que o nosso pico de cortisol é durante a manhã, por volta das 9 da manhã, que é onde a gente fica mais em alerta. E isso vai decaindo ao longo do dia, como, por exemplo, se eu for avaliar as concentrações de cortisol, elas diminuem durante a madrugada, mas elas vão aumentando ao longo da manhã, sendo que o pico é por volta das 9 da manhã. E em seguida, a gente observa um decréscimo ao longo do dia. Então, será que a coleta do exame para avaliar as concentrações de cortisol plasmático tem que ter um preparo? Sim, tem que ter um preparo. E que se ele não for seguido, se o paciente não ficar em repouso, pode ter alterações no resultado do exame. É por isso que, para a dosagem do ritmo de cortisol, o paciente tem que ser submetido a um preparo. Então, ele tem que permanecer em jejum, a exceção de água durante 12 horas. Tem cuidados para a coleta, então a dosagem de cortisol deve ser realizada às 8 e às 16 horas. E como o estresse altera os níveis séricos de cortisol, antes da coleta ele tem que permanecer 15 minutos em repouso. Isso é válido para o cortisol, mas também para a dosagem de outros hormônios, até mesmo hormônios sexuais, tem um cuidado maior durante a coleta. Então vejam que o preparo na fase pré-analítica, ele é determinante para o resultado do exame. Temos a influência da altitude nos exames laboratoriais. E o que isso causa, gente? Se eu aumento a altitude, por exemplo, viajei lá para o Peru, fui lá visitar um local, uma montanha, algo muito mais alto. Isso causa aumento nas concentrações, principalmente de hematócrito e de hemoglobina. Por outro lado, uma redução da transferrina, que é a nossa proteína transportadora de ferro no nosso organismo. Então, indivíduos que retornam desses países, de regiões de grandes altitudes, eles ainda podem permanecer com essas alterações por algumas semanas. Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Temos no ambiente hospitalar o estresse da cirurgia. Então, pacientes que são submetidos a cirurgias de grande porte, como, por exemplo, uma cirurgia do trato gastrointestinal, uma retirada de um tumor do intestino delgado, do intestino grosso, paciente que é submetido a uma cirurgia bariátrica, um bypass gástrico, por exemplo, como eles ficam muito tempo em jejum, sem receber muita alimentação, eles entram numa condição em que o organismo ele entra no estado de poupar energia. E um mecanismo que ele adota é diminuir concentrações de hormônios tiroidianos, principalmente T3. Então, ele está com hipotiroidismo? Não. Então, a gente vai ter a aula de tireoide, mas a gente vai ver que nesse caso não. É uma consequência do estresse gerado pela cirurgia, principalmente essas de grande porte. Temos os pacientes acamados, então aqueles pacientes que ficam acamados em repouso, mesmo por poucos dias, o que acontece? Eles já apresentam uma redução do VCM, do volume plasmático, e isso causa uma hemoconcentração. Então, vejam que o próprio estado físico, o fato deles diminuírem a movimentação, ficarem mais quietos, deitados, acamados, isso altera, né, as concentrações das proteínas plasmáticas, principalmente das hemoglobinas. E vejam que é simplesmente uma modificação entre líquidos e solutos. Então, é uma redução do volume plasmático causando uma hemoconcentração. Eu estou aumentando a quantidade de hemoglobina? Não. De hemácias? Não. Eu simplesmente tive uma diminuição do volume plasmático. Isso é grave? Não. Isso é reajustado em poucos dias. Então, vamos supor que eu repeti os exames em outro laboratório
e os resultados continuam alterados. O que eu faço nessa situação? E agora? Aí eu volto para vocês na avaliação nutricional. Então, eu vou investigar. Então, solicitei novamente, o paciente repetiu e o resultado foi aquele, alterado. Então, eu tenho aquela hipótese diagnóstica. Então, eu junto com a minha avaliação nutricional, o exame físico, o histórico dietético, com histórico médico, com antropometria, e fecho o meu diagnóstico nutricional. Então, é basicamente isso. Então, os exames, eles são complementares, porque a partir deles a gente consegue fechar o diagnóstico de uma doença nutricional ou então de uma doença, seja crônica, seja infecciosa e outras que a gente vai ver ao longo do curso. E o mais importante é desenvolvermos o raciocínio clínico. É por isso que nas aulas eu sempre vou abordar com vocês questões básicas de fisiologia, fisiopatologia, bioquímica. Por quê, gente? Olhar para o resultado do exame, ver se está dentro do valor de referência, todo mundo sabe. Até uma criança que sabe, ela consegue olhar e interpretar. Mas o nosso diferencial é ter como base o quê? A fisiopatologia da doença, entender essas alterações para poder dar o diagnóstico e compreender o tratamento. Então, se eu tenho um paciente que tem obesidade, tem diabetes mellitus, eu solicitei para ele alguns exames, observei que triglicérides está altíssimo, mas pelo recordatório alimentar, eu identifiquei que ele tem um alto consumo de doces, açúcares, produtos ultraprocessados, eu já faço uma ligação. Então, veja, triglicérides aumentado. O que aumenta triglicérides? Alto consumo de açúcar simples. Já faço uma ligação com o recordatório alimentar. Qual que vai ser a minha conduta? Vou ter que fazer uma orientação para o paciente, reduzir o consumo desses alimentos e, por outro lado, eu vou ter que orientá-lo e colocar no plano alimentar alimentos que diminuem triglicérides, alimentos que diminuem também as lipoproteínas, como LDL, aumentem HDL, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, é importante compreender essa parte básica para entender o resultado do exame, dar o diagnóstico, mas a todo instante a gente tem que fazer uma ligação com histórico dietético, exame físico, anamnese, antropometria, para a gente ter o quê? O raciocínio clínico. E para isso, gente, a gente consegue compreender e prescrever uma terapia nutricional efetiva e precisa. Então, a gente tem que compreender tudo isso. E a partir desse raciocínio clínico, a gente tem o quê? A gente estabelece as melhores estratégias nutricionais para esse paciente. Então, vejam que é um longo caminho que iremos percorrer ao longo desse curso, mas eu espero que vocês estejam super animados e animadas também. E eu já trago um exercício prévio, né, para a nossa próxima aula. Então, uma mulher de 71 anos, ela relata fadiga e depressão leve. Ela tem hipertensão e teve um acidente isquêmico transitório há 4 anos. Apresenta uma história familiar de doença autoimune da tireoide. O exame físico não tem nenhuma alteração importante. Os resultados laboratoriais incluem níveis normais de hemoglobina e creatinina, sem distúrbios hidroeletrolíticos. O nível de TSH é de 6,9, vejam que está acima do valor de referência, enquanto o nível de tiroxina livre é normal. E como que a gente deveria abordar este caso? Então, o TSH está alto e T4 está normal. Bom, se eu tenho uma situação de TSH está alto, T4 está normal, se TSH está alto, alguma alteração existe nesse caso. Mas para a gente compreender isso, o que nós teremos que revisar na próxima aula? O eixo hipotálamo, hipófise, tireoide.
Então, a gente vai ter que recapitular que no hipotálamo são produzidos hormônios, sendo que um deles é o TRH, que estimula a adenohipófise a produzir o TSH, que por sua vez estimula a tireoide a produzir os hormônios tiroidianos, triiodotironina e tetraiodotironina ou tiroxina, T3 e T4, que por sua vez, como o nosso organismo é muito inteligente e ele sempre mantém concentrações fisiológicas dos hormônios, esses hormônios tiroidianos, eles exercem um mecanismo de feedback negativo, uma retroalimentação negativa. Então, eles inibem a liberação do TSH e do TRH. Então, pensando em uma condição em que o TSH está aumentado, se o TSH está aumentado, quer dizer que as concentrações de T3 ou T4 ou de ambas estão baixas. Por quê? Se ele aumentou, é porque esse mecanismo de retroalimentação negativa não está ocorrendo adequadamente. E a gente vai ver que, nesse caso, é um exemplo de um hipotireoidismo. Diferente de outro caso, em que a gente encontra TSH baixíssimo e hormônios tiroidianos altíssimos, que já é um exemplo de hipertiroidismo. E por que no hipertiroidismo o TSH está baixíssimo? Porque tem muito hormônio tiroidiano fazendo feedback aqui. Então, TSH e TRH ficam muito baixos. O que a gente pode ver nos próximos exemplos? Então, na próxima aula, a gente vai ter a aula de tireoide, interpretação dos exames, e vamos discutir os resultados desses 3 indivíduos. Então, indivíduo A, o T4 dele está baixo, TSH está alto e o TRH está alto. O indivíduo B está com T4 alto, TSH baixíssimo e TRH baixo. E temos o indivíduo C, que está com T4 baixo, TSH baixo, esse é um pouco mais complicado, e o TRH alto. Então, na próxima aula, veremos a parte de tireoide, função tireoidiana, regulação do eixo, e vamos saber interpretar os resultados desses exames. Será que o indivíduo A, B e C, o que eles têm? Será que é hipotireoidismo primário, hipotireoidismo secundário, hipertireoidismo? Então, é o que nós veremos na próxima aula, certo? Então, eu aguardo vocês. Obrigado.